Então, bom dia a todos, pessoal. Sou o Olivia Correia. Esta é a minha fagulha, a minha filha, que me acompanha aqui nestas andanças. E eu tive para fazer uma cena, mas disseram-me que era melhor não fazer. Tive para filmar um vídeo, para passarem aqui, que era para poder estar ali atrás de fininho, mas disseram não, é melhor vir cá acima. E então, pronto, vou ter que dizer alguma coisa de mim. E eu não planeei nada, não sei bem o que é que vou dizer, então vou falando assim. Foi aquilo que me sugeriram fazer também. E estava-se aqui a falar de decisões há pouco, e a minha vida foi feita de, até agora, foi feita de tomadas de decisão. E eu tomei 3 grandes decisões na minha vida. A primeira decisão que eu tomei foi quando achei que deveria começar a lutar contra a adição. Tive uma guerra muito grande contra todos os alteradores de mente que possam existir neste mundo. E um dia resolvi que já chegava, porque era um sonhador e achava que sonhava demais, e então às vezes não conseguia, às vezes não, sempre, nunca conseguia atingir as coisas que sonhava, as coisas que desejava para mim. Na altura não tinha nenhuma família, tinha uma família, tinha a minha família nuclear, a família com quem nasci. Eu comecei a usar muito cedo e a minha vida foi isto. A minha vida foi feita de sonhos, de desilusões e de usar substâncias para tapar um bocado essas desilusões, não é? Mas na altura era divertido, na altura era uma coisa que eu achava que era normal, toda a gente o fazia. O que é facto é que foi-se agravando cada vez mais, até que tomei a decisão de o fazer. O que é facto é que, a partir do momento em que eu tomei a decisão e até o conseguir fazer na íntegra e fazê-lo a 100%, foi um processo difícil, foi mais um processo, pronto. E essa foi a decisão mais importante da minha vida. A segunda decisão mais importante da minha vida foi casar-me com a mulher que estou casado hoje, que é a mulher dos meus sonhos, que é a mãe dos meus filhos, que é a mãe da minha fagulha. E foi só quando a conheci que a primeira decisão que eu tinha tomado teve que ir avante, porque eu tinha tido muitas relações, muitas coisas fracassadas, muitos trabalhos, não aguentava mais de um mês no mesmo trabalho, sabia que o patrão me ia despedir e quando chegava ao trabalho, antes do patrão me despedir, despedia-me eu, só por achar que era muito bom e por questões de orgulho. E pronto, e fazia assim um ar intimidador e tal, e não preciso de ir para nada, e depois ia chorar que não tinha dinheiro no bolso. Era assim um bocado que se passava. E quando conheci a Ana Paula, a minha mulher, conheci o meu lado bom, conheci a pessoa que me guiou, a pessoa que me orientou, a pessoa que me estabilizou, a pessoa que acreditou em mim, a pessoa que viu em mim aquilo que eu próprio já não via, e foi essa pessoa que me tem guiado, ao fim e ao cabo, nestes últimos 18 anos. Pronto, e as coisas foram indo, melhorei muito, desenvolvi-me muito, porque esta caminhada da luta contra a adição tem uma parte de desenvolvimento pessoal muito grande, portanto, exige um autoconhecimento enorme, e foi isso que eu fiz nessa altura. Experimentei de tudo, estive em todo lado, e era difícil, mas cada vez me aproximava mais. Dá-me um bocadinho de água, estou a ficar um bocado... Posso beber desta que está aqui? Tá bom. Desculpem lá. Pronto. E então, as coisas foram acontecendo naturalmente, fui-me desenvolvendo, fui crescendo, fui fazendo por isso, já tinha a noção que precisava de mudar algo e já tinha a noção que, contrariamente a tudo aquilo que eu tinha feito anteriormente,
porque anteriormente atribuía sempre a culpa a tudo, a tudo e a todos, menos a mim. Se alguma coisa me corresse mal era porque a minha família não era rica e eu não tinha herdado dinheiro, era porque não tinha tido condições, era porque vivia num bairro onde eram só índios e eu tinha que ir atrás. Pronto, foi um bocado assim. Atribuía sempre a culpa a toda a gente, menos a mim. Quando trabalhava era mal pago, a culpa era do sistema, enfim, pronto, era sempre... A culpa era sempre de todos e de tudo e nunca era minha. E demorou um bocado a perceber que eu só conseguia mudar alguma coisa se começasse a mudar dentro de mim. E a partir desse momento foi fantástico. Foi fantástico porque foi como se eu tivesse tirado um curso superior sobre a minha própria pessoa. Portanto, foi uma coisa fenomenal. Eu descobri coisas minhas, não é? Que não fazia puta ideia que se passavam comigo, não é? Aprendi a identificar defeitos de caráter, aprendi a identificar qualidades, não é? Porque eu na altura nem sequer sabia identificar uma qualidade em mim e foi fantástico e isso permitiu com que eu deixasse de ser um bicho do mato e que me relacionasse com as pessoas e depois finalmente chegou a terceira melhor decisão. A terceira melhor decisão foi... Entretanto, a Fagulha nasceu antes dessa terceira decisão e foi a única que eu vi nascer. E foi uma coisa assim um bocado... A minha mulher é que estava ali toda aflita e eu é que ia desmanhando. Mas pronto, nunca tinha tido uma emoção tão forte. E já tinha tido emoções assim do Arco da Velha mesmo. E aquilo foi assim um bocado... Foi fantástico. Eu é que a lavei, eu é que a vesti, eu é que lhe cortei lá aquele xiripiti que ela lá tinha agarrado. E então, depois o cordão, é isso, o cordão. E foi fantástico. E quando isso aconteceu, nos dias seguintes, eu comecei a pensar de forma diferente e achava que tinha que fazer uma coisa diferente para a minha vida, achava que tinha que trabalhar para mim. Nunca tinha trabalhado para mim, o meu pai era empresário, a minha irmã já era empresária, a minha irmã mais nova, eu era a ovelha ranhosa da família. Trabalhava sempre para os outros, depois despedia-me passado um mês, depois ia trabalhar para o outro lado. Pronto. E resolvi que havia de ter o meu negócio e consegui construir o meu negócio, portanto consegui construir o meu negócio na área de informática, que era a minha área. E o negócio durou cerca de 4 anos. Ao início foi espetacular. Foi espetacular porque era uma pequena loja de 25 metros quadrados que faturava mais do que as outras lojas quase todas juntas da galeria. Aquilo era maravilhoso. Eu tinha um círculo de amigos muito grande, tinha um círculo de influências daquele pessoal da informática e eles fizeram da minha loja tipo aquilo era tipo um ponto de encontro, um cafezinho, ia-se lá beber um copo e estava-se lá E aquilo atraía clientes, foi engraçado. O que é facto é que aquilo começou a dar muito dinheiro e eu tinha ainda uma coisa por resolver. Que eu nunca tinha tido dinheiro, não é? Gastava ao todo, andava teso, gastava nas coisas que não devia gastar. E de repente vim-me com muito dinheiro e não soube gerir. E é engraçado porque há pouco tempo ouvi o Alejandro a falar de que hoje sabe, identifiquei muito, foi há pouco tempo em uma formação nossa, que hoje sabe ter dinheiro no bolso e sabe o que há de fazer com ele. E eu na altura não soube gerir o dinheiro e tive uma recaída daquelas que ia morrendo, tive um ataque cardíaco e pronto, foi assim um bocado complicado. E pronto. E mais uma vez não morri, foram para aí, 10 ou 12 vezes que era para ter morrido e não morri. Portanto, alguma coisa tem que cá fazer, não é? De certeza. Perdão. E então, depois disso acontecer, foi de facto a última vez que fiz aquilo que não devia fazer. Até que um dia era difícil viver comigo mesmo, estando completamente teso e não tendo dinheiro para sustentar a minha família. Eu chegava a dia 15 do mês e lembro-me... Obrigado. Eu lembro-me de abrir o frigorífico e de não ter uma merda de um iogurte para dar aos meus filhos. A dia 15. Faltavam 15 dias para o mês acabar. E era assim um bocado... aquilo revoltava-me. Só me apetecia era voltar aos velhos hábitos. Não é? Arranjar dinheiro assim num instantinho, assim, uma pipa de dinheiro. Não é? Mas pronto, não podia.
E então tinha que desenvolver alguma competência que ainda não tinha, que não conhecia. E um dia um grande amigo nosso, um grande amigo da Ana Paula, que é hoje meu amigo, que é o meu patrocinador, que é o Hugo, que está por aí algures. Então, Hugo, tudo bem? Disse à minha mulher, olha, tenho que falar com o Ali, pá, tenho aqui um negócio, e pronto, aquela conversa que toda a gente conhece. Venham cá jantar, que eu quero-vos apresentar aqui um negócio. E assim foi, fomos jantar à casa do Hugo. Aquilo parecia uma emboscada. Quando lá cheguei estava o Luís Patrão também sentado assim, com computadores e bonecos e coisas, e pronto, está bem. E pronto, e tivemos a jantar, tivemos a beber um copinho, e no final tiveram-me a apresentar um negócio, e eu disse, mas eu não conheço isto como? Como é que eu não conheço isto? Eu achava aqueles números assim um bocado astronómicos, não é? Sabia que tinha que fazer algumas demarches para começar. Ainda tive embrulhado para aí 2 semanas para me registrar, porque não consegui, não tinha cartões de crédito. Alguma vez alguém me dava um cartão de crédito, e então não sei bem como é que foi. Acho que foi o Hugo que pagou primeiro e depois tinha que lhe dar o dinheiro. Foi assim uma confusão, mas pronto, consegui entrar. E comecei a desenvolver-me. Comecei a ver que existia um grupo de pessoas que afinal não era assim tão diferentes de mim, que também sonhavam, que também tinham famílias para sustentar, também amavam os filhos deles. E pronto. Pá, e começou a minha viagem convosco, com a minha família, com os Lazy, que hoje são a minha família, são as pessoas com quem me identifico, são as pessoas com quem eu quero estar, são as pessoas com quem a minha filha quer estar. Minha filha. E tem sido espetacular. Mas eu ainda assim fui um bocado casmurro, porque era informático e tal, era técnico e achava, era engenheiro, né? Depois identificas-te, não é, Arthur? E então achava que com o blog aquilo chegava para mim, ia fazer 340 mil comissões de $25 e ia ganhar dinheiro com aquilo. E então ainda tive... Não foi por isso. Não tinha um tostão para investir nos cursos, não sabia o que é que havia de fazer. Não sabia. Eu hoje, quando olho para trás, consigo ver que tinha 1001 soluções para fazer o que devia ser feito, não é? O que aconteceu é que não tinha o mindset certo, para melhorar as minhas circunstâncias, para fazer com que as minhas circunstâncias mudassem. E se fosse hoje, sabia aquilo que iria fazer, faria exatamente igual àquilo que fiz na altura. Ainda tive para aí, eu estou no negócio há 11 meses, ainda tive cerca de 4 meses e meio sem comprar mais um único produto para além do blog. Acho que tinha o Inner Circle também. E o que é facto é que no dia que decidi fazer all-in, quero-vos dizer também uma coisa muito importante, que quando conheci os Lazy pela primeira vez, via um evento deste, um Life Extreme. E o meu primeiro Life Extreme foi aquele Life Extreme com o Warren e com a história do chicote e dos tigres, e aquilo foi uma coisa... eu saí cá para fora, telefonei logo à minha mulher e disse, tu devias estar aqui, porque é por aqui que a gente vai conseguir, é por aqui que vamos resolver tudo aquilo que temos para resolver. E ela ficou muito contente por mim. Minha mulher sempre me apoiou no negócio e tem sido fantástica nesse aspecto. Ainda estou a lutar com ela para ela começar a fazer um negócio comigo, mas ela tem para lá as coisas dela, que ela adora fazer, e então diz que não faz. Vai-me fazendo um artigozinho de vez em quando, pronto, diz assim, toma lá um repousadinho, e pronto. Foi uma sorte muito grande, e foi aquilo, vir a um evento, foi o que me fez permanecer o tempo que eu permaneci sem o resto dos produtos, porque acho que se não tivesse vindo a um evento não tinha acreditado, ou tinha desmotivado, ou não tinha andado para a frente. E um dia, do nada não foi bem do nada, e um dia em que resolvi ser all-in, não sabia como havia de ser, mas resolvi sê-lo, e olhei à minha volta, eu moro numa quinta com galinhas e cabras e uma data de animais, e olhei para a minha volta e tinha lá um contentor marítimo daqueles grandes dos barcos, e disse, o que é que esta merda está aqui a fazer? Só as galinhas é que vão lá para dentro.
E então meti aquilo para aí já nem me lembro, aí num leilão qualquer, na altura era o Miau, tipo o OLX. E pronto, e consegui vender aquilo, vendi aquilo para aí por 1000 e tal euros. Fui à garagem, tinha lá o stock todo da minha loja de informática, que já tinha dado o BR também. E pá, comecei para lá a montar uns computadores. Quando dei por mim, tinha 4 ou 5 computadores montados, limpinhos, telefonei. Olha, queres um computador? Metade do preço, pronto. Arranjei logo ali dinheiro para fazer all-in, fiz all-in e pronto. E o que é engraçado é que, nos 4 meses e meio em que eu não fui all-in, em que eu não tinha mais produto nenhum, não fiz uma única comissão. E no mês em que eu fiz all-in, ganhei logo 2 ou 3 mil dólares. Portanto, foi uma coisa fantástica. Foi uma coisa fantástica. Não é? E até aqui tem sido uma jornada incrível, tem sido eu não tenho muitas palavras, portanto, todos nós vivemos um processo, eu vivo o meu processo, e achamos sempre que o nosso processo é diferente dos outros, mas há muitos processos iguais, e em termos de aprendizagem tem sido fenomenal. Portanto, eu faço coisas que não fazia há não sei quanto tempo. Olha, já tenho isto aqui a buscar, vamos despachar. Houve uma coisa também que fez uma diferença muito grande no meu negócio, que eu já não estava habituado a isto, foi quando vim a esse Life Extreme, estava nos Lazy há cerca de uma semana, para aí, já não me lembro bem, está ali o Luís Patrão e o Hugo, para aí uma semana, não é? E quando cheguei ao evento, pá, vejo uma fila enorme e a Cesarina lá atrás, a preencher registro, e eu, pronto, ali muito acanhado e tal, e quando me dirigi a dizer, olha, eu sei, és o Olivier, e aquilo fez-me uma coisa. Estava no negócio há meia dúzia de dias e chamaram-me pelo nome. E isso para mim foi muito marcante, depois passei o evento, como tinham dito, olha, tens de tirar fotos com o pessoal. Passei o evento a caçar fotos. Literalmente. O Rui também me identificou, também me chamou pelo nome depois. Estás o Olivier e tal. E foi uma coisa que eu nunca tinha sentido em lado nenhum. Como é que pessoas que estavam num patamar que eu queria estar, pessoas que tinham a vida que eu queria ter, pessoas que ganhavam imenso dinheiro, pessoas que tinham uma qualidade de vida espetacular, como é que essas pessoas podiam estar a ligar a alguma coisa, não é? O que é que eu tinha para que essas pessoas tivessem reparado em mim? E o que eu tenho, o que essas pessoas têm é aquilo que nós hoje todos temos, não é? Que é o espírito dos Lazy, é o espírito de entreajuda e é o queremos ajudar as outras pessoas e é o darmos o melhor de nós mesmos para continuarmos a fazer aquilo que fazemos de melhor, que é esta profissão espetacular. Não é? E pronto, e quero falar também de rendimentos, quer dizer que nos 5 meses e meio que passaram, ganhei mais de 34 mil dólares. Sim. Estes rendimentos são os meus rendimentos, não são típicos, porque eu não sou uma pessoa comum, tal como vocês também não são. Um grande abraço para todos e obrigado por estarem aqui. Uma grande salva para Olivier Correia e a sua fagulha.